especial de hoje está escrita na Bíblia, a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e pode acompanhar aí juntinho. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos no decorrer da história. E essa história tão especial, ela começa nos falando sobre um homem que viveu há muito tempo atrás. E ele era sacerdote, ele servia ao Senhor no templo. Mas eu fico pensando que ele deve ter se assustado um dia. Sabe por quê? Porque olha só quem apareceu para conversar com ele. Era um anjo. E o anjo apareceu com uma notícia muito especial. Ele disse: você e sua esposa terão um filho. E vocês deverão colocar o nome desse menino de João. João significa misericórdia, graciosidade, resposta de Deus. O anjo ainda disse que o menino seria uma grande alegria. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 14. Disse assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Olha só o que o anjo disse. Ele disse que aquele menino seria um menino muito especial e que seria grande aos olhos do Senhor. Eu fico pensando na alegria da Isabel, que era a esposa de Zacarias, em pensar que ela seria mãe. Já pensou? Que alegria para ela saber que ela teria um filhinho. Eu fico pensando que você também deve dar alegria para sua mãe. Ou você também quer dar alegria para sua mãe. Mas tem gente que pensa que tem que dar alegria para a mãe só no mês de maio, porque é o Dia das Mães. A verdade é que você precisa dar alegria todos os dias. E sabe como fazer isso? Seja grande. Mas eu não estou falando de grande em tamanho. Eu quero dizer que às vezes, talvez você até gosta de ser admirado pelas pessoas. E eu tenho certeza que isso deixa a mamãe feliz, não é? Orgulhosa de você. Ou até mesmo se as pessoas elogiarem você por ser inteligente, ou por ser um bom aluno, por ser educado, ou ser bom em algum esporte, alguma coisa. Eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar muito feliz com isso. Mas eu não estou falando desse tipo de grandeza. A verdadeira grandeza não está em você ser elogiado pelas pessoas, mas está em você ser elogiado por Deus. Por isso, se você já tem Jesus como seu Salvador, seja grande aos olhos de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Certa vez, Jesus pegou uma criança e colocou no colo dele. E sabe o que ele disse? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 4. Ele disse assim, que quem se tornar humilde como essa criança, este será o maior no reino dos céus. Sabe por que Jesus usou desse exemplo? Para nos dar uma grande lição sobre humildade, para nos ensinar que nós devemos ser dependentes do Senhor, dependentes de Deus, e que você e eu possamos entender que nada do que nós temos, nada do que nós fazemos é pelas nossas forças, mas tudo é por causa do poder de Deus. Você quer realmente dar alegria para sua mãe? Então seja grande aos olhos de Deus. E eu fico pensando na alegria que você pode dar para ela, assim como também a Isabel ficou pensando na alegria em saber que ela teria um filho. Mas vamos pensar lá naquela conversa do anjo com o Zacarias. O que o anjo disse mesmo? Que o menino seria grande diante de Deus e que ele seria grande diante do Senhor. O anjo ainda deu algumas instruções para Zacarias e ainda lembrou de que aquele menino teria uma vida guiada pelo Espírito Santo. Imagina só, fazendo tudo sob a direção de Deus. E aquele menino seria o profeta. Aquele profeta que desde o Antigo Testamento as pessoas esperavam por ele. Aquele que viria para preparar o caminho para Jesus, para o Salvador. Mas Zacarias deve ter logo pensado que ele e a esposa dele não podiam ter filhos, até porque eles já estavam de idade bem avançada. E ele deve ter pensado na incapacidade dele, ao invés de pensar no grande poder de Deus.
E como ele deve ter duvidado, o anjo falou assim: olha, como um sinal de que tudo que eu estou falando para você é verdade. Como um sinal, sabe o que aconteceu com ele? Zacarias ficou mudo. Sabe o que isso quer dizer? Ele não falava mais nada. E não foi só um tempinho não, ele ficou por vários dias. Imagina, ele não conseguia falar nada. Eu fico pensando, quando ele chegou lá na casa dele e foi conversar com a esposa dele, com a Isabel, e ele não conseguia falar nada. Mas o tempo foi passando e tudo que Deus tinha mandado recado através do anjo, tudo começou a acontecer. A Isabel ficou grávida. Que alegria! Ela estava grávida e não demorou muito tempo e ela deu à luz ao seu filhinho. Imagina só que alegria! Mas quando aquele menino nasceu, as pessoas ficaram perguntando: mas como que esse menino vai chamar? Ele vai chamar Zacarias igual o pai? Mas a Isabel, realmente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ela falou: não, o nome do menino será João. Mas as pessoas não se convenceram. As pessoas devem ter pensado: mas não tem nenhum João na família, por que ela vai colocar esse nome? Por que não coloca o nome igual do pai? Então as pessoas foram perguntar para o Zacarias e falaram: Zacarias, como que vai se chamar o menino? E Zacarias, ele estava conseguindo falar? Não, ele estava mudo. E sabe o que ele fez? Ele escreveu como se fosse uma pedrinha, como se fosse uma pedra, numa plaquinha. Ele escreveu, vamos ver o que diz lá na Bíblia. Ele escreveu: o seu nome será João. As pessoas devem ter ficado assim, admiradas, pensando: mas o menino vai ser chamado de João. Você pode ler isso no livro de Lucas, capítulo 1, lá no versículo 63. Então ele, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. João é o seu nome? Mas quando ele escreveu aquilo, algo surpreendente aconteceu. Lembra que ele não tinha voz, não saía mais nada da boca dele? Naquele momento, imediatamente, a voz dele voltou, ele começou a falar. Imagina só, ele começou a louvar a Deus pela grande alegria de saber que eles teriam um filho e que esse filho viria para preparar o coração das pessoas para que elas pudessem ouvir sobre Cristo. Mas as pessoas que estavam ali junto com Zacarias, elas começaram a perguntar: o que vai ser este menino? E o que vai ser este menino? Zacarias sabia que o anjo já tinha avisado que esse menino seria grande. Mas eu quero falar para você que é mãe e que está assistindo a gente agora. O que vai ser o seu filho? Talvez o seu filho ainda é pequenininho, ou talvez o seu filho já é grandão. Mas eu tenho certeza de que você tem muitos sonhos para ele. Sonhos de que seu filho seja realmente uma pessoa bondosa, uma pessoa estudiosa, uma pessoa educada, uma pessoa que realmente seja realizada em todas as coisas. Por isso, você precisa fazer a sua parte. As pessoas por aí afora, até mesmo a psicologia por aí afora, ensina para as pessoas, para as crianças, para os nossos filhos, que para que eles sejam felizes, para que eles sejam realizados, nós temos que ajudá-los a desenvolver uma autoestima elevada, uma autoimagem positiva, que precisam se amar, se sentirem bem consigo mesmos. Mas a palavra de Deus, no entanto, nos ensina que o que nós devemos fazer realmente é negar a nós mesmos e realmente viver uma vida que agrade a Deus, morrer a cada dia para nós mesmos e seguir uma vida com Deus. Talvez você tenha deixado o seu filho seguir o seu próprio coração, mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Jeremias 17:9, você pode abrir aí na sua Bíblia, em Jeremias 17:9,
Lá diz assim, que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, você como mãe precisa fazer a sua parte, porque se você deixar o seu filho seguir o seu próprio coração, com certeza ele vai falhar. Mas ensine o seu filho a seguir a vontade de Deus e viver uma vida que realmente agrade a Deus. Por isso você precisa muitas vezes corrigir seu filho, educar para que ele ande nos caminhos do Senhor. É muito triste ver que muitas crianças por aí afora, dentro de suas famílias, têm sido como um reizinho que dá ordem para os pais, que dá ordem para as mães. Mas isso muitas vezes acontece porque muitas mães têm falhado em ensinar, em educar realmente seus filhos na palavra de Deus. E você, como mãe, precisa fazer a sua parte, ensinando seu filho na palavra, ensinando para que ele reconheça seus pecados, para que ele creia em Jesus e tenha uma vida com Deus. Por isso, se você fizer a sua parte, você vai poder ensinar seu filho sobre a humildade e sobre se tornar grande diante de Deus. Você quer que seu filho se torne grande diante de Deus? Então faça a sua parte e ensine o seu filho a depender do Senhor em tudo que ele fizer. O futuro dele vai depender do que você está ensinando para ele hoje. Pense sobre isso, porque o que vai ser o seu filho? Era o que as pessoas perguntavam. O que vai ser desse menino? O que vai ser desse João? O que vai acontecer com ele? Pense sobre isso. E a Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Lá em Lucas 1,66. Você pode ler em Lucas 1,66, que diz assim: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aquele menino foi crescendo e dependendo do Senhor em todas as coisas. Sabe, quando ele cresceu realmente, ele foi lá para o deserto, onde ele passou um tempo de sua vida ali, talvez orando mais, tendo mais tempo com o Senhor. E era até uma coisa estranha, porque quando ele tinha 30 anos, ele começou a percorrer as terras ao redor do Rio Jordão, ensinando as pessoas que elas deveriam se arrepender de seus pecados e que elas precisavam ter uma vida com Deus. E sabe que eu falei da roupa dele? Era um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque ele comia gafanhoto. Ai, imagina só, a roupa dele era com pele de camelo. E ele usava um cinto de couro. Ai, comia gafanhoto e mel silvestre. Talvez para você é uma coisa muito esquisita, mas para ele naquela época era uma coisa comum, era uma coisa normal. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a batizar as pessoas. E por isso o nome dele, sabe como que ficou conhecido? João Batista, porque ele batizava as pessoas. As pessoas até achavam que ele era o Cristo. Mas na verdade, ele logo dizia: não, eu não sou o Cristo. Ele era tão humilde em todas as coisas que ele dizia que o Cristo é muito maior do que eu. Eu não sou merecedor nem de abaixar diante dele e desamarrar as sandálias dos pés dele. João Batista realmente era humilde e sabia que toda a glória deveria ser do Senhor. Imagina que o tempo foi passando e alguns dias depois, um homem apareceu ali pertinho dele. Sabe quem era esse homem? Era Jesus. E Jesus apareceu para ser batizado por João. E quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que o céu se abriu e João Batista viu o Espírito Santo de Deus vir sobre Jesus e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava feliz de ver que Jesus estava ali, cumprindo com tudo aquilo que ele já havia prometido desde lá do Antigo Testamento, do que aconteceria com Jesus. E sabe o que é lindo? É lindo saber que quando João encontrou com Jesus e viu toda aquela cena, o céu se abriu, João pôde ver que a palavra de Deus estava se cumprindo. Ele estava testemunhando a vinda de Jesus. E certa vez, ele apontou para Jesus e sabe o que ele disse? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Mas como assim? O que João Batista estava querendo dizer? Sabe? Ele estava querendo dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque ele seria a oferta perfeita de Deus para a salvação, para o perdão dos nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que as pessoas, para terem o perdão dos pecados, elas tinham que sacrificar um cordeirinho. Mas quando João Batista apontou para Jesus, ele estava dizendo: é Jesus, o Cordeiro de Deus. Vocês não precisam sacrificar mais nenhum cordeirinho, porque ele vai ser sacrificado por amor a mim, por amor a você. E realmente é por isso que Jesus veio a este mundo. Jesus veio para cumprir com a palavra de Deus, para ser o Cordeiro de Deus a morrer na cruz por causa dos nossos pecados. O sangue de Jesus, o sangue inocente, foi derramado para pagar pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que você e eu somos pecadores, que fazemos coisas que talvez nos agradam, mas que não são corretas diante de Deus. Pense sobre isso. Pense nas coisas que você tem feito, na mentira, na desobediência, no palavrão, nas coisas que você tem feito até mesmo contra a sua mãe. Pense sobre isso. Essas coisas não são legais e não agradam a Deus. É por causa disso que Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, como um cordeiro inocente, para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Ele não merecia aquela cruz. Ele não merecia tudo aquilo, porque ele era puro, era santo, inocente. Mas ele fez isso para que o seu coração possa ser transformado, para que o seu coração, que era sujo de pecado, possa ser um coração limpo e transformado pelo Senhor. Como é bom saber que Jesus fez isso por amor a nós, mas que ele não ficou morto não. Ele foi colocado dentro daquele túmulo, daquele sepulcro, parecia uma caverna. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou, ele voltou a viver. Sabe o que a Bíblia diz? Em Isaías, capítulo 53. Vamos ver o que a Bíblia diz. Abre aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 5, versículo 6, um pedacinho do 7. Vamos ler? Diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Jesus fez isso por amor a mim, por amor a você, de boa vontade, para pagar pelos nossos pecados. Ele sim é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do seu coração, da sua vida. Como João estava lá falando: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era como se João estivesse falando: sigam ele é o Salvador. E até mesmo 2 de seus discípulos que andavam ali juntinho de João Batista deixaram de seguir João Batista. E sabe quem eles começaram a seguir? Jesus. É verdade. E até mesmo alguns dos seus seguidores lá, dos seguidores de João Batista, reclamaram para ele e falaram assim: olha, esses discípulos de Jesus, eles também estão batizando pessoas, e as pessoas estão deixando de seguir você para seguirem, sabe quem? Para seguirem Jesus. João Batista podia ter falado: não, isso não pode acontecer, eu quero que todas as pessoas me sigam. Mas ao invés disso, ele disse: eu estou muito feliz de saber disso. Sabe por quê? Porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode ler isso na Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Abre a sua Bíblia e leia aí junto comigo. Diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo que eu quero mesmo é que Jesus cresça. Eu quero que as pessoas olhem para ele, olhem para Jesus e creiam nele como Filho de Deus. Ele queria que as pessoas assumissem isso, reconhecessem que Jesus é poderoso, que Jesus é o Salvador. Então lê de novo esse versículo. O que diz?
Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas para a gente guardar esse versículo no nosso coração e na nossa mente, nós vamos cantar. Nós vamos cantar assim, ó. Convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. João 3:30. Você tem que falar no final, hein? Aprendeu? Viu como é fácil? Eu quero ver você cantando junto com a gente, hein? Vamos lá? Convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. João 3:30. Agora fique em pé aí no seu lugar e canta mais uma vez, hein? João 3:30 tem que falar no final. Vamos lá? Convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. João 3:30. Era realmente esse o desejo de João Batista, que Jesus fosse conhecido por todos, que as pessoas reconhecessem seus erros e crescem nele. Esse também deve ser o desejo do seu coração, que Jesus realmente cresça nas suas atitudes e que tudo que você fizer possa glorificar a Deus. Pense sobre isso e não se esqueça desse versículo. Sabe, Jesus conhecia o coração de João Batista. Ele sabia que João Batista era realmente humilde. E certa vez, inclusive, Jesus testemunhou diante de muitas pessoas que João Batista era o prometido por Deus, que ele tinha vindo a este mundo antes de Jesus, para preparar o coração das pessoas, o coração do povo para a chegada de Jesus. E Jesus ainda disse que, embora João Batista tivesse uma aparência humilde, lembra da roupa dele, das coisas que ele comia, de onde ele ficava? Mesmo assim, diante de Deus, ele era o maior homem que já havia nascido. Você pode ler isso em Lucas capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Mas já pensou que elogio especial João Batista recebeu de Jesus? Porque João Batista era grande aos olhos de Deus. Você também pode ser grande aos olhos de Deus. Mas para isso, você que já tem Jesus vivendo no seu coração, vivendo na sua vida, você precisa pensar, será que as suas atitudes estão agradando a Deus? Será que Deus olha para você e será que Ele está feliz? Quem está aparecendo na sua vida? Será que é você que está aparecendo na sua vida ou é Deus? Se você quer realmente ser grande aos olhos de Deus, você precisa deixar com que Ele apareça na sua vida. Seja na escola, sendo um bom aluno, seja em casa, sendo um bom filho, sendo obediente. Seja até mesmo na igreja, quando você cantar, quando você fizer alguma coisa, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Que Deus apareça na sua vida, que você faça tudo para glorificar a Deus. E quando as pessoas elogiarem você por alguma qualidade, por algum dom, algum talento especial que você tiver, que você realmente reconheça que tudo vem do Senhor. Nada é seu, mas tudo vem do Senhor. E se por um acaso você acabar pecando, achando que a glória é sua, fale com Deus, ore e peça perdão. Fala, Deus, perdão. Perdão porque eu sei que toda a glória é do Senhor. E que você possa realmente ser humilde e dar a Deus todo o louvor, toda a honra, toda a glória que Ele merece. Que Jesus possa aparecer na sua vida. Que você possa ter esse coração humilde como o João Batista tinha. Imagina só receber um elogio de Jesus como o maior homem que já havia nascido. Mas eu fico pensando nessa história e no que aconteceu lá no começo da nossa história. Lembra que o anjo apareceu para o Zacarias e falou, olha, você vai ter um filho e esse filho vai ser grande diante de Deus. Tudo o que o anjo disse para Zacarias tinha se cumprido.
Realmente tudo havia se cumprido e João Batista foi grande aos olhos de Deus. Ele cumpriu sua missão de preparar o povo para receber Jesus como Salvador. Porém, a mensagem dura que ele pregava desagradou muitas pessoas. É verdade, ele denunciou o pecado do rei Herodes e por isso ele foi preso, foi morto. E embora ele não tenha vivido muito tempo, ele realizou um grande trabalho para Deus. A vida dele realmente glorificava a Deus. E eu penso que você também pode glorificar a Deus. A sua vida também pode glorificar a Deus. Mas para isso, qual é a nossa tarefa? Seja grande aos olhos de Deus. Seja grande aos olhos de Deus, não diante das pessoas à sua volta. Pense sobre isso e durante essa semana as coisas que você fizer, seja em casa, seja com seus amigos, seja até mesmo com amigos da escola que talvez você esteja tendo contato. Durante essa semana, tudo que você fizer, procure reconhecer que tudo vem de Deus. Toda a sua capacidade vem de Deus. E, sabe, deixe que Ele apareça na sua vida. Ore para Deus. E ore falando com Deus para que Ele dê para você um coração humilde, um coração realmente dependente dEle. Lembra do nosso versículo? O que Ele dizia mesmo, o que nós cantamos, que está escrito na Bíblia em João 3,30. Canta junto comigo? Convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu. E que diminua eu mais e mais. João 3,30. Pense sobre isso, pense nesse versículo e repita ele até mesmo durante essa semana. Quando você for tentado a se sentir orgulhoso por algum dom, por algum talento que você tem, lembre-se de quem deve realmente aparecer na sua vida é Jesus e não você. E a minha pergunta é: você vai ser grande para Deus essa semana? Você vai dar para Ele o louvor que Ele merece? Pense sobre isso. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos falar com Deus para que Ele nos ajude. Querido Deus, nós te louvamos por essa história tão especial. Nós te agradecemos pela vida de João Batista, que foi tão grande diante do Senhor. Mas nós clamamos agora pelas nossas vidas, que nós possamos ser grandes diante do Senhor também. Que tudo que nós fizermos, que tudo que nós pensarmos, que tudo que nós falarmos possa ser para honrar o Senhor. Abençoe para que nossas atitudes possam realmente glorificar o seu nome e nos ajude para que possamos ter essa vida especial diante do Senhor e diante das pessoas também. Abençoe agora cada um dos nossos amigos, cada uma também das pessoas da nossa família e que elas também possam aprender do Senhor, da sua palavra e serem grandes diante do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você que está aí nos ouvindo, talvez você que está aí nos assistindo, talvez você ainda não consegue ser grande diante de Deus. Sabe por quê? Porque o seu pecado te deixa tão pequenininho. Talvez você ainda não recebeu, não creu no Cordeiro de Deus, que é Jesus. Lembra que João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo"? Realmente, Jesus precisa tirar o pecado do seu coração, da sua vida. E você precisa aprender sobre uma vida com Deus. Olha só o que a Bíblia diz em João 3,36. Pode abrir a sua Bíblia, João 3,36. E diz assim: "Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus." Já pensou sobre isso? Quem escreveu, quem disse essa passagem foi o próprio João Batista. Já pensou? Que texto especial que nos ensina que Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele veio para morrer por causa dos nossos pecados. E aqui diz que quem crê nele tem a vida eterna, ou seja, tem uma vida com Deus no céu, num lugar precioso, num lugar muito mais especial do que você possa imaginar.
Mas o versículo continua dizendo que quem não crê, o que diz? Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. E ele não verá a vida, não vai ter essa vida com Deus lá no céu. Então pensa sobre isso. Talvez você tenha procurado ser bonzinho, talvez você tenha procurado ser uma boa pessoa, mas essas coisas não te levam para ter essa vida verdadeira com o Senhor. O que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador. Fala: Deus, eu assumo que sou pecador. E você também precisa crer em Jesus. Crer que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, Ele está vivo. E então você pode convidá-lo para viver no seu coração, na sua vida. Pense sobre isso e fale com Deus. Fala: Deus, eu reconheço meus pecados, eu creio em Jesus o Salvador e eu recebo no meu coração, na minha vida. Que Deus abençoe.